Amém. Meus amados, eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel 6. É uma história até conhecida, bem conhecida na verdade, e a gente vai ler, é uma leitura um pouco extensa, né? Mas vai ser importante para a gente, com o que a gente vai conversar hoje, nessa manhã aqui. E diz assim em 2 Samuel 6. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e oferta de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo e tâmaras, e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou, certamente, me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. Né? Esse texto aqui que a gente leu, de 2 Samuel 6, ele é um texto bem conhecido, né, e emblemático assim, na história de Israel. Né? O contexto desse texto
que depois de muitos anos de guerra e instabilidade ali no reinado de Israel, Davi ele já tinha se consolidado, né, como rei de Israel. E aí, se você voltar um pouquinho nos capítulos anteriores de 2 Samuel ou 1 Samuel, você vai ver o que Davi já tinha feito ali, né? Ele já tinha unificado as tribos, já tinha conquistado novamente Jerusalém, e ele já tinha colocado Jerusalém como capital política ali do reinado dele, digamos assim. E aí agora, Davi, nesse contexto aqui, depois de ter feito isso tudo, ele queria trazer de volta a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus naquele tempo, de volta para essa capital, Jerusalém, que ele havia reestruturado, digamos assim. E aí, como a gente leu aqui no texto, essa arca estava na casa de um cidadão chamado Abinadab, né, numa outra cidade, e ali tinha ficado por 20 anos. E aí Davi, nesse texto aqui de 2 Samuel, ele está tentando trazer de volta a arca para Jerusalém, né, de volta para Israel. E aí, durante o transporte, né, dessa arca, acontece essa situação um tanto quanto dramática, né? Davi bota essa arca em cima de um carro novo de bois e está indo o cortejo, como se fosse um cortejo, o povo indo, dançando ali. Até uma hora que o boi tropeça, a arca, não sei, o carro bate numa pedra e balança, e um dos filhos de Abinadab, que ficou 20 anos com a arca, né, na casa deles, bota a mão no sentido de tentar, não sei, escorar talvez a arca para que ela não caísse no chão. Muito provavelmente considerando que o chão seria mais impuro do que ele. E aí acontece o que a gente leu no texto, né? Ele é fulminado, Deus o fere gravemente, e ele morre naquele lugar, ali mesmo. E aí Davi fica atordoado, né, e leva a arca para a casa de Obed-edom. Né? E aí, o que essa história tem para nós hoje, né, em 2026, a gente vivendo aqui no contexto que a gente vive, né? E eu queria falar um pouco sobre essa questão da santidade de Deus e como isso é relevante e importante para nós nos nossos dias hoje, né? Esse texto aqui de 2 Samuel 6, ele traz para nós algo que muitas das vezes a gente, por conta da hipergraça, que é muito falada aí, a gente esquece da santidade de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é santo, 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 Ele é santíssimo, né? E Ele estabelece a forma como Ele quer ser adorado e a forma como o culto deve ser feito a Ele. Não é o homem que coloca dessa forma. Se a gente for olhar esse texto e esse fato de usar, ser fulminado ali naquele momento em que ele coloca a mão na arca no intuito ali de tentar escorar para que ela não caísse, vai parecer até que foi um pouco injusto, né? Ou, de repente, foi um pouco demasiada a reação de Deus ali, né? Algumas pessoas vão dizer. Mas o problema, ela não estava na ação de usar naquele momento, mas estava no coração humano de usar diante da santidade de Deus. E existe um princípio, né, bíblico, né, que a gente busca seguir enquanto servos de Deus, é que Deus ele deve ser adorado como Ele ordena nas Escrituras, como Ele quer ser adorado, e não conforme a nossa vontade humana. Davi também, quando ele resolve trazer de volta a arca para Israel, ele não traz a arca na forma que Deus tinha colocado para ele em números, né? Como havia sido lá pela lei colocado em números, que os levitas com as varas deveriam transportar a arca. E ele, na verdade, ele imita meio que o método que os filisteus fizeram, botando num carro de bois e transportando essa arca. E aí, a gente aqui aprende já algumas lições assim, logo de cara, né? Porque boas intenções do nosso coração
elas não substituem obediência à palavra de Deus. A segunda coisa que a gente já aprende, assim, só olhando esse fato de usar, dessa história de usar que a gente leu, é que, como eu disse, Deus ele é santo. E quando a gente se aproxima de um Deus que é santo, ou santo, 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 como as Escrituras se referem a Ele, a gente precisa chegar nesse lugar com muita reverência e temor. Porque a gente não está diante de qualquer um, a gente está diante do Santo dos Santos, do Santo de Israel, como a Bíblia coloca. E por ele ser santo, 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 ou santíssimo, ou ser esse ser especial que ele é, ele não pode ser adorado de qualquer maneira. Davi, nesse texto aqui que a gente leu de 2 Samuel, ele reúne 30 mil homens para trazer a arca. A intenção, aos olhos humanos, parecia ser uma intenção excelente, maravilhosa, que ele queria trazer a arca de volta para restaurar o centro da adoração em Israel. Mas ali tinha um problema. A arca, ela tinha, como eu disse, ela foi colocada, foi trazida, tentaram trazer ela da forma errada, não foi da forma que Deus tinha estipulado. E aí, eu vou falar novamente isso mostra para nós que Deus, ele deve ser adorado conforme ele ordena, não conforme as nossas ideias. Não é difícil a gente hoje ver no nosso meio ideias surgirem, formas de adoração surgirem, que se desviam muito daquilo que Deus já deixou para nós nas Escrituras, da forma como ele quer ser adorado. Tudo que a gente entende como adoração a Deus no culto já está aqui nas Escrituras para nós, que é a forma que ele colocou para nós. O problema não foi a falta de entusiasmo do povo, porque o texto vai dizer que eles estavam muito felizes naquele momento ali, trazendo a arca. Não foi esse. O problema foi a falta de reverência e obediência ao que Deus já tinha colocado como adoração, que ele gostaria de receber. E falando ainda sobre santidade, né, a gente sabe que a santidade de Deus produz um temor verdadeiro em nossos corações. Depois que Uzá ele morre, ele é ferido, ele morre ali naquele lugar, Davi ficou perturbado e temeroso. E aí ele pergunta, cara, como é que eu vou então levar a arca do Senhor, né, se isso já aconteceu? E aí, nesse momento, a arca é levada para a casa de Obed-edom, essa pessoa que muito provavelmente era um levita ali da cidade de Gate. E aí, durante 3 meses, algo extraordinário acontece. Deus abençoa a casa de Obed-edom. E aqui a gente aprende também uma outra coisa, que a santidade de Deus, ela destrói a irreverência nossa no culto, mas abençoa aqueles que recebem a sua presença corretamente ou da forma que Deus exige. A presença de Deus para o coração que é rebelde, ou que está rebelde, representa uma ameaça. Porque o mesmo Deus que é santo e é amor, é também justiça. Mas para o coração que já está em Deus, a presença de Deus, ela é bênção. Ela transforma o ambiente, ela transforma a casa, ela transforma a nossa estrutura. A verdadeira adoração produz alegria diante de Deus. Depois de ouvir que Deus estava abençoando ali Obed-edom, Davi decide trazer novamente a arca, só que agora ele quer trazer da maneira correta, seguindo o que estava escrito lá em Números. Os sacrifícios são feitos, os levitas carregam a arca com as varas, como deveria ser, e Davi celebra diante do Senhor. Ele vai dançando, a Bíblia vai dizer, né, que ele vai dançando com alegria diante de Deus. E isso mostra que a verdadeira adoração a Deus, ela, apesar dela trazer para nós esse momento de reverência na adoração, porque a gente está na presença do Santíssimo,
do Rei dos Reis, mas também gera em nós um movimento de profunda alegria em nossos corações. Algumas pessoas, né, vão dizer que talvez o cristianismo reformado ele seja frio, no sentido de não ter muita emoção no culto, ou não ter muito movimento no culto. Mas a grande verdade é que o culto que Deus ele quer receber e coloca nas Escrituras como um culto a que devemos prestar a Ele, é um culto reverente e solene, porque estamos na presença do Santo dos Santos. E quando a gente entende isso, a gente tira da mente essa ideia de que um culto que talvez não tenha muitos movimentos ou não tenha muitas experiências é um culto frio. Porque, na verdade, o culto que você está na presença dos santos, em reverência e solenidade, a presença do Rei dos Reis, não tem como ser um culto frio. Porque, como eu disse, a presença de Deus para aqueles que o coração está nele é uma bênção, traz alegria, traz transformação, traz renovação. E aí, no final desse capítulo 6 que a gente leu, a gente tem a figura de uma outra pessoa aqui, Mical, que é a filha de Saul, que casou com Davi. E enquanto Davi, naquele momento ali, ele se humilhava perante Deus, com vestes de linho ali, né, se colocando naquele lugar, né, de humilhação e adoração, a Mical ela não estava preocupada com a adoração que estava sendo colocada, mas ela estava preocupada com a aparência e a dignidade que o rei Davi pudesse estar apresentando perante os súditos dele ali, perante o povo. E aí aqui, olhando para essa figura, né, para esse personagem Mical, a gente pode perceber dois tipos de corações, né? O coração de Davi, que se alegra em Deus, com a presença de Deus, e por estar na presença de Deus, ainda que de forma reverente, e o coração religioso ou orgulhoso, que despreza essa adoração verdadeira, que está mais preocupado em mostrar algo, em parecer ser algo, do que realmente viver esse momento de adoração perante o Senhor. E aí, quando essa arca, né, ela vai para a casa de Obed-edom, o texto diz que o texto não vai dizer que ele pediu que a arca fosse para a casa dele. Mas Deus, por sua infinita misericórdia e graça, diz que a arca ia para a casa dele, e aí, pela sua misericórdia também, ele decide abençoar a casa de Obed-edom. E aí aqui a gente aprende um outro ponto, né? Na verdade, relembra um outro ponto que a gente já sabe, que, na verdade, Deus ele abençoa por graça e por misericórdia, não é por mérito. Não há nada que eu venha fazer para que eu possa ser mais abençoado ou amado por Deus, ou não há nada que talvez eu possa fazer, que eu deixe de fazer para que Deus me ame menos ou a graça me alcance menos. Mas espera aí, então se é dessa forma, eu posso viver de qualquer jeito? De forma nenhuma. Porque se o seu coração ele já foi alcançado por essa graça maravilhosa, o resultado disso é você entregar a sua vida em adoração a Ele. A presença de Deus, como aconteceu com Uzá, que trouxe morte, quando ela vai para a casa de Obed-edom, ali, esse outro personagem, ele não trouxe destruição nem morte. Trouxe uma bênção abundante durante aqueles 3 meses que esteve ali naquela casa. Isso mostra para nós também que a presença de Deus, a santidade de Deus, ela não é uma ameaça para nós que somos povo dele escolhido. Mas a presença de Deus e a santidade é um problema para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Porque, como eu disse, hoje se fala de um evangelho da hipergraça, né? De que pintam Deus como se ele fosse os ursinhos carinhosos, né? Deus é amor, Deus ama todo tipo de coisa. Deus é amor, realmente, mas Deus é santo, como eu disse. E por ele ser santo, ele é justiça. E até naqueles que perecem e vão para aquele lugar, Deus mostra
a sua santidade e a sua pureza, e o seu amor. Então, o Deus que é santo, esse Deus que a gente está falando aqui, dessa presença desse Deus que é santo, ele, quando chega nos nossos corações e nas nossas vidas, que já fomos escolhidos por Ele, essa presença de Deus e essa santidade de Deus para nós não é um problema. Pelo contrário, ela se torna bênção nos nossos lares. Assim como aconteceu aqui na casa de Obed-Edom. A presença de Deus, quando ela entra nos nossos lares e quando ela alcança as nossas vidas, ela necessariamente vai trazer transformação e mudança nas nossas vidas. Talvez a mudança e a transformação não seja como o mundo pregue, de bens materiais, estrutura. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de mudança de coração, de entendimento, daquela paz que a Bíblia vai dizer que excede a todo entendimento, de harmonia dentro do lar. Quando Deus habita em um lugar desses corações que foram alcançados por eles, assim como Obed-Edom, as famílias são transformadas. Os corações, eles são renovados. E aí, nesse momento que o coração é renovado, você tem um alinhamento desses corações com a vontade divina. Não é que Deus ele vai virar o seu garçom ou alguma pessoa que vai trazer aquilo que o teu coração deseja, como se você fosse uma criança mimada. Pelo contrário, quando você experimenta a presença de Deus e a sua vida é transformada e o seu coração é renovado, existe um alinhamento do teu coração com o coração de Deus. E aí aquilo que antes você considerava como muito importante, agora, a partir desse momento, já não é mais tão importante. Porque o que mais agrada a nós, de repente, depois que fomos renovados e alcançados por essa graça maravilhosa, é fazer a vontade de Deus. E aí a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é que Deus vai fazer aquilo que o meu coração... E graças a Deus que Ele não faz aquilo que o meu coração pede. Porque se Ele fizesse aquilo que o meu coração pede, eu estaria perdido. Diga-se de passagem. Mas Deus ele faz aquilo que na soberania dEle, na misericórdia dEle, Ele já determinou para nós. E cabe a nós, quando vivemos e experimentamos essa presença de Deus, nos alinharmos a essa vontade divina. A maior bênção que uma casa, uma família, ela pode ter, não é prosperidade material ou coisas que os nossos olhos possam contemplar, mas a maior bênção que a gente pode experimentar dentro da nossa casa é a presença real do Senhor Jesus nas nossas vidas. A presença do Santo dos Santos convivendo conosco no dia a dia. No ovo frito, dividido para 3 de repente, no pão dormido que a gente não tem e a gente está vivendo. Mas lógico que Deus ele é misericordioso, Ele dá mais a nós do que a gente necessita, essa é a grande verdade. Mas o que eu quero dizer é que a bênção de Deus, ela não está naquilo que talvez as minhas mãos possam tocar, ou naquilo que o meu coração deseja, ou naquilo que o mundo classifica como prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade é a presença de Deus nos nossos lares e nas nossas vidas. E aí qual que é o resultado disso, né? No texto que a gente leu, e aí isso se confirma também no livro de 1 Crônicas 15:16, a Bíblia vai mostrar que Obed-Edom, ele se tornou servo permanente no serviço do templo. Isso mostra para nós que quem experimenta a graça de Deus, ou quem já experimentou a graça de Deus, necessariamente vai querer servi-lo, vai querer adorá-lo com seu trabalho, vai querer servir na igreja, vai querer abençoar outras vidas. A graça de Deus, quando ela alcança os nossos corações, de verdade, de forma genuína, ela não vai produzir para nós indiferença, ela não vai produzir para nós, fazer de qualquer jeito. Mas a graça de Deus, quando ela alcança os nossos corações, assim como aconteceu com Obed-Edom, que é o personagem que a gente está falando aqui nessa manhã, ela produz uma devoção exacerbada de buscar fazer a vontade de Deus e servir ao Senhor no seu tempo. Então, se a gente foi alcançado pela graça de Deus e não tem prazer em servir a casa do Senhor ou abençoar outras vidas,
tem algo errado que a gente precisa examinar nos nossos corações. Porque a graça de Deus, ela necessariamente, ela vai produzir para nós uma devoção extrema, de querer servir ao Senhor de mais perto. Quem já experimentou a graça de Deus e experimenta a graça de Deus, quer se aproximar cada vez mais, se aproximar cada vez mais, buscar mais a presença de Deus. Aqui nesse texto que a gente leu, a presença de Deus ela era representada por uma arca que foi construída antes de Jesus vir, né? No Novo Testamento, essa presença de Deus ela se revela plenamente em Cristo. Jesus é o Deus Emanuel, como quando o anjo lá se apresenta e diz: o Emanuel, é Deus conosco. Por meio de Cristo, o pecador, nós, mesmo sendo falhos, miseráveis como somos, por meio de Cristo, a gente pode se aproximar de Deus. Jesus é esse religare, essa que vem a palavra religião vem daí, né? Essa religação com o Pai. Por meio de Cristo, a condenação que a gente antes tinha e estava sobre nós por conta do pecado, ela é removida. Existe um processo aqui judicial que Cristo faz para nós, legal, onde Ele nos torna santos com o sangue dele. Ele paga a nossa dívida. E aí, para nós que antes, talvez a presença de um Deus santo pudesse trazer problemas porque a gente estava afastado dele ou não conhecia ele, hoje para nós que fomos, por meio de Cristo, aproximados novamente, religados nessa videira que João vai falar, né? E a nossa condenação ela é removida, a presença de Deus ela se torna para nós uma dádiva e uma bênção eterna. Hoje a presença de Deus que a gente experimenta aqui, nesse mundo ainda, né, encarnados aqui, é apenas um pedaço daquilo que a gente vai experimentar quando a gente se encontrar com Ele plenamente, que os nossos olhos o verem face a face, onde a gente não vai ter mais essa briga eterna nossa, né, da carne militando contra o Espírito, e a gente vai viver plenamente para a glória de Deus. E aí, nesse texto, como eu disse, a gente encontra 3 atitudes diferentes perante a presença de Deus, né? A primeira é a de Uzá, esse personagem que a gente leu. E o interessante olhar o Uzá é que, como eu disse, a arca ficou na casa do pai dele, Abinadab, durante 20 anos. Ou seja, Uzá, muito provavelmente, ele cresceu perto da arca. Ele estava acostumado ali no dia a dia, no lidar com aquela arca, com aquela separação. Mas ainda assim, quando os bois ali, o carro, tropeça, ou os bois tropeçam, ele estende a mão para segurar e morre. O problema aqui, como eu disse, não foi apenas ele tocar na arca. O problema de usar aqui foi ele achar que, ou presumir que ele poderia lidar com Deus de qualquer maneira. Isso para nós, no nosso tempo, também é um problema. Porque às vezes a gente acha, porque já foi alcançado, eu posso viver um evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu me torno talvez um religioso. Eu me acostumei a vir à igreja no domingo, eu me acostumei a participar das reuniões semanais que temos, dos encontros, mas talvez se eu for olhar para o meu interior, eu realmente nunca tive um encontro verdadeiro com Deus. E aí, de repente, eu ainda vivo o meu coração, por mais que os meus atos externos mostrem que eu sou um cristão, entre aspas, o meu coração ainda não experimentou viver essa graça. Eu não estou dizendo, assim, eu não estou fazendo aqui uma análise sobre o coração de Uzá, porque eu não sou dos corações, mas eu estou trazendo para uma aplicação para nós hoje. Uzá, aqui nesse texto, ele representa essas pessoas que estão próximas das coisas de Deus. Reparem, das coisas de Deus.
mas talvez não estejam próximas de Deus. Participam da religião. São bons religiosos. Talvez guardem um sábado, né, como o outro lá. Não coma carne de porco. Na Semana Santa não vai comer carne vermelha, um exemplo. São bons religiosos, seguem a regra ali. Mas o coração não foi alcançado pela graça, nunca teve um encontro verdadeiro. Essas mesmas pessoas, representadas às vezes por usar, elas, por nunca terem experimentado a graça de Deus ou esse encontro com Deus, talvez eles perderam o temor pela santidade de Deus. E aí acham que Deus ele pode ser adorado de qualquer maneira, que o Evangelho de Cristo Jesus pode ser vivido de qualquer jeito, por conta dessa hipergraça que é pregada hoje. E nós, por aquilo que Deus deixa conhecer através das Escrituras, não é dessa forma que funciona. Usar, talvez, na consciência dele, no momento em que ele bota a mão na arca para escorar ali, para que ela não caia, ele pode ter pensado que a mão dele pudesse ser mais limpa ou mais pura do que o chão que provavelmente para onde ela ia cair. E esse, na verdade, é um dos grandes problemas do nosso coração humano pecador. É que nós, enquanto homens pecadores, sempre vamos subestimar a santidade de Deus. E é muito importante a gente estar sempre trazendo isso para os nossos corações, porque a gente precisa lembrar disso a todo tempo. Que o Deus a quem nós servimos, ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. E a gente não pode viver uma vida ou dizer que serve a um Deus santíssimo ou santo, 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 como a Bíblia coloca, de qualquer jeito. Eu não posso viver um evangelho leviano, eu não posso viver um evangelho, perdoe a palavra, medíocre, onde só vir à igreja basta, só participar das reuniões é suficiente. Mas esse texto mostra para a gente que a gente não pode viver como usar, perto das coisas de Deus, mas longe da presença de Deus, sem obedecer àquilo que Deus deixou para nós. E cabe a nós essa reflexão. Quando eu estava lendo esse texto e estudando esse texto há algumas semanas, até conversei com o Lucas, esse texto traz para nós um temor e tremor. Porque faz a gente pensar, será que a vida que eu tenho vivido e experimentado é uma vida de santidade realmente na presença de Deus, de quem experimentou essa graça e foi alcançado por ela e vive uma vida de transformação, ou eu estou vivendo apenas uma vida religiosa, onde eu me acostumei a frequentar ou estar perto das coisas de Deus? Eu te digo isso por mim mesmo. Eu, pela misericórdia de Deus, eu nasci num lar evangélico cristão. Mas eu fui batizado com 12, 13 anos, toquei na igreja a vida toda, instrumento. Mas eu fui me converter mesmo e entender o que era a graça, já velho, com 20 anos, 19 anos. Foi ali que eu entendi que o Espírito Santo fez a obra no meu coração, que até então eu estava próximo das coisas de Deus, mas não estava próximo de Deus. E essa é a grande diferença. A gente se tornar religiosos, ou frequentadores de culto, ou pessoas que estão próximas das coisas de Deus, mas não têm uma vida de intimidade com Deus, que não obedecem os preceitos de Deus. A gente, às vezes, se acostuma com o culto, se acostuma com a Bíblia, se acostuma com falar de Deus, nas nossas frases estão encharcadas de Deus, aquilo que eu coloco está encharcado de Deus, de religiosidade, talvez. Mas a gente precisa aprender com Obed-Edom, como alguém que realmente recebeu a presença de Deus. Aqui ele recebeu a presença de Deus, está caracterizado como na casa dele, né? Mas aqui eu queria traçar um paralelo aqui, é como alguém que recebe a presença de Deus
no coração, na nossa alma realmente. Obed-edom, ele representa esse coração que recebe a presença de Deus com reverência, com solenidade, porque ele entende e entendeu que está perante o Santo dos Santos, o Deus Santíssimo. E quando a gente está na presença desse Deus Santíssimo, quando a gente recebe essa presença de Deus, necessariamente, os nossos corações precisam gerar mudança em nós. Na verdade, a palavra de Deus e essa presença de Deus vai gerar essa mudança em nós. Enquanto Uzá, ele morria, ele morreu diante da presença de Deus, Obed-edom, por ter um coração realmente alcançado por essa graça, quando ele recebe a presença de Deus, ele foi abençoado. Isso nos ensina que a presença de Deus, ela é juízo para o orgulho, mas é bênção para os que o recebem pela graça. Quando a gente recebe Cristo Jesus nos nossos corações de verdade, e aí se materializa em nós a presença de Deus, a nossa vida não pode ser vivida de qualquer jeito. O nosso trato com o cônjuge não pode ser da mesma forma. O nosso trato no nosso trabalho não pode ser da mesma forma. Da forma que eu faço negócios, da forma que eu me relaciono com meus pais, com os meus amigos, não pode. Porque senão eu estou vivendo uma vida religiosa, eu não estou vivendo uma vida encharcada da presença de Deus. E esse texto traz para nós justamente isso. A gente tem Uzá, que viveu de uma forma irreverente perante a presença de Deus, entre aspas, ou de uma forma desobediente, não seguindo aquilo que as Escrituras colocavam. Você tem a figura aqui de Obed-edom, de um coração sincero que recebe a presença de Deus e é beneficiado por essa presença de Deus. E você tem a terceira figura que esse texto traz para nós, de Mical, que tem profundo desprezo pela verdadeira adoração que Davi estava fazendo. Quando a arca ela chega a Jerusalém, a gente leu lá no versículo 16 a 23, Davi está celebrando diante de Deus com muita alegria. Mas a esposa dele despreza aquela atitude. Ela está olhando pela janela e está criticando aquilo que ela está vendo. Davi celebrando com a arca chegando a Jerusalém. Para ela, aquilo era algo talvez indigno. Pô, como é que um rei vai se colocar num papel desse, de vir dançando e se alegrando ali no meio do povo, E aí, Mical, aqui nesse texto, ela até escrevi dessa forma, ela representa as pessoas que são apenas espectadoras da adoração no culto, mas não estão participando de verdade da adoração com o coração. E muitas das vezes, a gente entra nesse lugar de críticos, entre aspas, da devoção alheia ou daquilo que o nosso irmão está fazendo. Olha lá, quer aparecer. O irmão está querendo aparecer quando ele está naquele momento de adoração. E muitas das vezes não encontram essa alegria na presença de Deus. Vocês lembram quando eu disse no início que a presença de Deus, ela necessariamente, ela traz para nós um momento ali de solenidade, da gente entrar naquele lugar ali com muita seriedade, com muita reverência, mas ao mesmo tempo, para nós que fomos alcançados, ela gera nos nossos corações uma alegria que qualquer outra coisa dessa vida terrena não vai poder gerar. O vício não vai gerar, talvez aquilo que você possa imaginar que você tanto almeja não vai gerar, somente a presença de Deus vai gerar. E o resultado de Mical aqui é que, na verdade, ela estava mais preocupada com a aparência. O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar de ver um rei se rasgando dessa forma? Ela estava mais preocupada com isso do que realmente em experimentar essa alegria que a presença de Deus
pode oferecer a nós que fomos alcançados por ela. Essa alegria que somente antes, aqui, era representada pela Arca da Aliança. Hoje, essa alegria e essa presença de Deus, ela é representada por Jesus Cristo, que pagou o nosso preço e hoje habita em nossos corações. Então, que a gente possa, através desse texto que a gente leu, dessa história que a gente leu aqui nessa manhã, pensar e sair daqui pensativos, realmente reflexivos. Porque seria muito fácil eu chegar aqui, pegar esse sermão, dar uma distorcida nele e dizer que a presença de Deus vai com você, vai transformar a sua vida e vai te acrescentar isso, aquilo, outro, e a tua jornada. Seria muito fácil, mas não é o que o texto me permite fazer. E eu estaria trazendo uma alegoria ao texto que o texto não permite que eu faça isso. Mas esse texto traz para nós uma reflexão enquanto igreja, enquanto servos que dizemos que fomos alcançados e chamados por essa graça. Será que eu sou apenas um espectador? Eu me acostumei a estar próximo das coisas de Deus? Será que talvez eu estou como Mical, indiferente à presença de Deus, indiferente a uma vida de santidade perante Deus? Ou será que eu estou como Obed-Edom, com esse coração disponível e aberto para experimentar essa presença de Deus e aí sim ter uma vida transformada? Não uma vida transformada, novamente, vou frisar, aos olhos humanos, ou como o mundo diz que a vida, de sucesso deveria ser. Mas eu estou dizendo uma vida transformada e uma vida de sucesso naquilo que as Escrituras dizem que é. Viver essa paz e gozo no reino de Deus. Isso cabe a nós, gente, pensar. Antes, como eu disse, a arca, ela representava essa presença de Deus. Hoje, depois de Jesus Cristo, glória a Deus por isso, nos evangelhos, a gente percebe que essa presença ela é plenamente revelada através de Cristo Jesus, com Deus habitando entre nós, nos nossos corações. Nós somos o templo dele. Nós temos hoje, através de Cristo Jesus, esse mediador entre nós, pecadores redimidos, e o Deus Santo, Santo, Santo. E é esse mesmo Cristo, ele é um meio de graça, digamos assim, por meio dele, na verdade, pela graça dele, a gente consegue entrar na presença de Deus sem a gente ser consumido como Uzá foi consumido. Antigamente, lá, se você for lá ler, quando o sumo sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo, na presença do rei para prestar o sacrifício lá, ele entrava amarrado por uma corda. Porque se ele entrasse meia boca ali, meio vacilante, ele morria lá mesmo, o pessoal só puxava o cadáver. Hoje, pela graça de Deus, a gente não tem mais essa figura do templo, de entrar no Santíssimo dos Santos. Mas se você entrar no teu quarto, com teu coração de verdade, eu tenho a plena convicção que o Santo dos Santos, o Santíssimo Deus, ele vai falar com você e vai preencher o teu coração com essa alegria que somente ele pode dar. E a tua casa, a tua vida, ela vai experimentar a verdadeira presença de Deus e a verdadeira alegria. A alegria é essa que o mundo não pode dar, que bens materiais não podem suprir, que substâncias não podem te proporcionar. Mas essa alegria, ela vai ser uma alegria eterna. Isso se você estiver com o coração perto de Deus e não das coisas de Deus. Existe uma grande diferença. Ser amigo de Deus ou estar próximo das coisas de Deus. Ser um religioso. A presença de Deus, a presença de Deus realmente em quem experimenta, ela nunca vai deixar o nosso coração assim neutro. Ou ela vai revelar irreverência, como revelou com Uzá, ou vai produzir uma adoração sincera, de estar próximo dele, como aconteceu com Obed-Edom, ou vai expor para nós algo que é muito pior,
que é o desprezo pela presença dele, como aconteceu com Mical. Que essa palavra, meus irmãos, assim, eu preferia 1000 vezes trazer aqui uma palavra, né, assim, né, que Deus vai fazer, vai acontecer e vai transformar, mas não é o que a Escritura me permite fazer dentro desse texto. Esse texto de Obed-Edom aqui para nós, e de Uzá e de Mical, traz para nós um alerta, enquanto servos de Deus, que estamos vivendo na casa de Deus. Será que a nossa adoração, ela tem sido uma adoração realmente genuína, que experimenta a presença de Deus dia após dia, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida? Ou será que a gente está vivendo uma vida apenas próxima das coisas de Deus, uma vida religiosa? Porque quando a gente está na frente, né, está diante do Santíssimo, do Santo dos Santos, desse Deus poderoso, não há máscara, não há capa, não há personagem que resista, porque Ele sonda os nossos corações. E a gente precisa entrar nesse lugar, na presença dEle, do Santo dos Santos. Nós que fomos alcançados por essa graça, viver uma vida digna, condizente a isso a quem nós fomos chamados, a essa graça maravilhosa. Porque senão a gente vai estar vivendo, perdoem a expressão, gente, mas a gente vai estar vivendo um teatro evangélico, onde no domingo eu pego a minha Bíblia, uso como desodorante, boto embaixo do braço, vou para a igreja, levanto a minha mão, beleza. Segunda, eu estou vivendo de qualquer jeito. Mas, na verdade, o coração que experimentou e experimenta a presença de Deus realmente vai experimentar algo que o mundo não pode dar. E que a gente receba essa palavra nos nossos corações, porque quando a gente vai pegar um texto para falar sobre, como eu disse, a gente vai com muito temor e tremor. Porque aqui não é um qualquer lugar. Eu não estou fazendo uma apresentação de trabalho com PowerPoint, não é isso. Aqui a gente está falando de algo precioso, poderoso, né, que o Santo dos Santos deixou para a gente, que é o Santíssimo. E aí, quando a gente olha esse texto, primeiramente, esse texto bate na gente, que está analisando o texto para falar. E aquilo que Deus quer comunicar à igreja. Então, que os nossos corações estejam abertos. A gente ter essa visão como Obed-Edom ali teve, desse coração sincero, disponível para receber a presença de Deus. E que a nossa vida ela seja resultado e que a gente viva como alguém que recebeu a presença de Deus e tem a presença de Deus nos nossos corações, nas nossas casas. Amém? Vou chamar o pastor para orar, para encerrar.